Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio estar com você mais uma vez e poder celebrar a palavra de Deus e podermos celebrar junto a bondade do Senhor para com a nossa vida. É realmente uma satisfação estar com você nessa quarta-feira e ter o privilégio de convidar você para estar conosco celebrando o Senhor hoje às 19h30. Nós estamos celebrando o tema Batalha Espiritual e seria propício você estar conosco. Não é um simpósio, não é um congresso, não é uma conferência, são temas livres dentro do assunto para que a gente possa orar a cada quarta-feira, celebrando a graça de Deus, a bondade do Senhor. Eu quero compartilhar com você hoje um versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 17. Diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. Estou com a camiseta, que está escrito, você está vendo, eu oro, e o Conselho de Pastores de Nova Friburgo está de novo promovendo esse movimento de oração específico pela cidade. Nós estamos no mês de maio, nós temos aniversário da nossa cidade nesse mês, e então há um convite não de pessoas, não de uma entidade, mas um convite de Deus. Ou, na verdade, se eu ler aqui corretamente, você vai entender, orai sem cessar. Não está escrito aqui, por favor, ore. Ou, se você quiser orar, está escrito aqui, orai sem cessar. Está no imperativo. Ou seja, orar faz parte da vida de quem serve ao Senhor. Falar com Deus, se relacionar com Deus. Já imaginou? O marido e o esposo e a esposa se relacionam, mas não conversam, não tem diálogo. Que relação é essa? Pais com os filhos, filhos com os pais. Que relação é essa que não tem conversa? Então, o que a Bíblia está me convidando é ter relacionamento com Deus. E existem momentos específicos na história bíblica que a oração sempre foi uma ordem imperativa de Deus. E em alguns momentos, quando nós compreendemos essa necessidade, ela se torna base na nossa vida de relacionamento com o Senhor. Quando o povo de Deus esteve exilado, espalhado pela terra, a Bíblia diz que uma ordem divina aonde vocês chegarem, na cidade que vocês chegarem, ore pela paz da cidade, porque em havendo paz na cidade, vocês vão ter paz. A Bíblia diz, orai por aqueles que estão em eminência. É claro que quando a gente olha esse cenário político, essa briga toda, essas loucuras que estão acontecendo, você fica aí com raiva disso, raiva no sentido de repugna, raiva no sentido de asco dessa questão toda. Mas eu quero lhe lembrar que, como pessoas que servimos ao Senhor, a palavra bíblica é para a gente orar por aqueles que estão em iminência, ainda que eles sejam perversos. Aliás, se são, é para orar mais ainda. É para colocar o nome dessas pessoas diante de Deus. Se elas são corruptas, orar, colocar diante de Deus. Colocar literalmente na mão de Deus em oração para que haja probabilidade da nossa terra mudar, melhorar. Então, só quero te lembrar isso e dizer a você que quando a Bíblia diz que Paulo, escrevendo à igreja, estava em Tessalônica, de tantas recomendações que ele disse orai sem cessar. Por que nós precisamos orar? Precisamos orar porque estamos em risco e perigo a todo tempo, riscos espirituais, risco de vida. Paulo fala sobre os riscos, perigos que ele correu no campo, na cidade. Ele falava de temor por dentro, tremor por fora. Ele falava dessas coisas, circunstâncias da vida humana comum. E se lembrarmos também daquele contexto bíblico de armadura de Deus de Efésios 6, quando a Bíblia diz que nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue, mas contra as potestades, contra os dominadores da maldade dos lugares celestiais, e diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios fala sobre isso.
Então, quando nós lemos a armadura de Deus em Efésios 6, diz no final, quando fala do cinto da verdade, da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, da couraça da justiça, do escudo da fé, calçar os pés na preparação do evangelho da paz, o capacete da salvação, fala orando em todo o tempo, com toda súplica no Espírito. Então orar faz parte do nosso relacionamento com Deus, e orar, falar com Deus, guerrear também no Espírito, por conta de todas essas coisas que eu relatei a você e muitas outras que eu não disse nesse curto espaço de tempo. Por que a Bíblia, então, o Paulo usa o imperativo orai sem cessar? Ele traz no contexto da igreja de Tessalônica circunstâncias e situações as mais variadas que estavam acontecendo. Ele fala para a gente reconhecer pessoas que presidem sobre a nossa vida, fala do amor, do relacionamento que a gente deve ter, fala da consolação do Espírito, da consolação do ânimo, do sustento dos fracos em oração, da paciência que nós devemos ter. Ele fala para a gente nenhum dar a outro mal por mal. O versículo 15 diz, não dê a outro mal por mal, mas seguir o bem um para com o outro. E ele diz no versículo 16, regozijai-vos sempre. E ele diz, orai sem cessar. Se nós formos compreender o contexto, eu diria que ele está usando o imperativo da oração, porque nem sempre a gente consegue se regozijar. Ontem eu falei com você sobre a alegria do Senhor, sobre Abacuque, que diz que ainda que tudo faltasse na vida dele, ele se alegraria no Senhor, no Deus da sua salvação. E por que vem essa expressão orar sem cessar depois de regozijar-vos sempre? Será porque com as dificuldades da vida humana e com os desafios, a gente às vezes tem a tendência a desenvolver um espírito amargurado? Quando a gente vê a história de Samuel e, obviamente, a história da sua mãe, Ana, que chega no templo para orar e o sacerdote está lá, o Eli, e ele não compreende a atitude dessa mulher, porque ele vê a ver com os lábios trementes e ele logo a julga como uma mulher embriagada. E ela então diz para o sacerdote, está no capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 10, ela diz que ela é amargurada de alma. E ela fala do seu desgosto, mas no versículo 15 ela diz que ela é atribulada de espírito. Por que ela é amargurada de alma, atribulada de espírito e uma mulher desgostosa? Por conta das circunstâncias da sua vida, que eu não vou entrar aqui nesse assunto da Ana, mas no seu assunto. A vida, a amargura, traz desgosto. Sim, nós temos muitos episódios na nossa vida de coisas que acontecem que a gente não aprecia. Mas daí viver uma vida amargurada, viver um espírito amargurado, uma alma desgostosa, não. Eu posso e você pode, qualquer um de nós pode viver experiências que a gente não se agrada, mas ontem ainda atendendo uma irmã e orando por ela aqui na igreja, eu mencionei isso a ela antes de orar, que Pedro escreve na sua carta dizendo, lançando sobre ele, Jesus, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é também aos Filipenses, no capítulo 4, que o mesmo Paulo escreve à igreja que está em Filipos. Ele diz no capítulo 4, versículo 6, ele diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo,
conhecida diante de Deus através de oração e súplica com ação de graça. Então a oração, o falar com Deus, faz parte do nosso relacionamento com Deus. E não é uma acusação, mas o que eu vou falar é um alerta. Se você se diz ovelha do rebanho de Cristo, se você se diz filho de Deus, mas você não tem uma vida de oração, se você não ora, se você não conversa com Deus das coisas que você aprecia, daquelas que você não aprecia, das coisas que você precisa vencer, das coisas que você está vencendo, se você não dá graça a Deus na oração, se você não o louva, se você não o agradece, que espécie de relacionamento ruim é esse que você tem com Deus? Precisa melhorar. Nós precisamos reagir. E nesse contexto da oração, do orar sem cessar, olha o imperativo, orar sem cessar, sem pausa, sem trégua, orar sempre. Por quê? Como Paulo diz, estamos a todo tempo em perigo. Então, se estamos a todo tempo em perigo, vamos orar sem cessar. Mas como é isso? Simples. Está dirigindo? Está falando com Deus. Está num ambiente que você não pode verbalizar, audível a sua oração? Fala com Deus, faça como Ana, vai mexendo os lábios, falando com Deus. E se for um momento que você nem o lábio puder mexer, vai falando com Deus aqui. Enfim, mas importa que eu e você, que todos nós estejamos ligados com Deus. Isso não é algo que eu faço quando eu quiser ou quando eu sentir vontade. Isso é uma prática que eu tenho que fazer sempre. Orar sem cessar. Por quê? Porque a oração identifica no mundo espiritual o meu compromisso com Deus, meu relacionamento com Deus, minha comunhão com Deus. Então, orar por quê e por quem? Orar por mim, orar pela minha família, orar pela obra de Deus, orar por Nova Friburgo, você orar por sua cidade, onde você mora, enfim, tantas coisas. Existem pessoas que às vezes vão orar, o argumento termina com 30 segundos, 1 minuto, já falou tudo, tinha falado, não tem mais o que dizer. Que tipo de relacionamento é esse? Que a duração é tão pequena? Precisamos crescer nisso? Precisamos melhorar nisso? Precisamos ir à frente quando se fala de oração. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.